toda amanhã. Então agora, Carlos, vamos passar para o próximo jogo, né? Tem Criciúma e São Paulo às 22 horas no Heriberto Wilson, né? Vamos falar sobre esse jogo, é jogo importante para o São Paulo, né? Que precisa da vitória para permanecer ali no pelotão de cima. Traz um pouco aí dos destaques, né? Do que você pensa para esse jogo. E depois aí a gente fala de escalação. Eu vou trazer algumas notícias também importantes do São Paulo aqui, né? Você só traz aí o seu parecer inicial, repassa para mim trazer algumas notícias do Tricolor. Opa, desculpa, Igor. Eu tava só ouvindo uma mensagem aqui, mas, cara, São Paulo amanhã é, é um jogo difícil, né? Jogar lá no Heriberto Wilson sempre é complicado. É um estádio pequeno, apertadinho, e pela situação do Criciúma ali na competição, né? Que tá ali flertando ali com a beira do rebaixamento, deve estar lotado ali para ajudar o time, né? Então o São Paulo vai ter ali uma parada bem difícil, né? E aí a gente vai ver como é que é esse São Paulo do Zubeldia, né? São Paulo de muitos altos e baixos, né? No Campeonato Brasileiro. Vamos ver como ele vai escalar o time, se ele vai pôr um time mais defensivo, se ele vai pôr um time mais ofensivo. Então, assim, é uma partida importantíssima para ambos os times, porque o São Paulo segue nessa caçada lá por uma vaga no G4, mas tem que se preocupar com outros times, né? Um deles é o Internacional, que está hoje atrás de São Paulo, com um ponto a menos e um jogo a menos. Então, o São Paulo tem que somar o máximo de pontos possíveis aí para ter pelo menos uma vaga segurada no G6 do Campeonato Brasileiro. E já o Criciúma, né, tá com 36 pontos, 12ª posição, quer aí ganhar do São Paulo para poder se livrar mais. Lá de baixo, né, para poder escapar de uma vez, aí tirar todas as chances de rebaixamento. Então, promete ser um jogo bem disputado e bem difícil amanhã. Boa. Já puxa as escalações aí, Carlos. Eu vou falando aqui algumas voltas importantes do São Paulo, né? São Paulo teve 3 suspensos, né, na vitória por 3-0 contra o Vasco e vão voltar, né? Vão ter os retornos de Alan Franco, né, que estava suspenso, Arboleda e André Silva, né? Então o São Paulo aí tendo 3 voltas importantes, né? 2 titulares da zaga, o Alan Franco e o Arboleda, e o André Silva, que é um reserva ali do Caleri, que é um jogador importante também, voltando ao São Paulo. Traz aí as possíveis escalações, né, do São Paulo e também do Criciúma, e depois a gente repassa para mim analisar um pouco o jogo, que pode ser o jogo, e aí eu trago mais informações do São Paulo também, o Carlos. Tá, ó, o São Paulo pode ir de Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis. Aí Luiz Gustavo, Marco Antônio e o Ferreirinha. Aí Luciano, Lucas Moura e Caleri. Então, esse pode ser o possível São Paulo, né? Já o Zubeldia não, já o Criciúma pode vir com Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo. Aí mais na frente, Hermes, Barreto, Newton e Mateuzinho. E no ataque, Felipe Mateus, Arthur Kaique e Bolazzi. São Paulo tem que tomar cuidado nesse Bolazzi, né? Que ele é muito rápido, né? Mas sim, vendo a escalação do São Paulo, é muito ofensivo, hein? Com o Caleri, com o Lucas Moura, com o Luciano. Esse Ferreira aqui é o Ferreirinha? Então, Ferreirinha. Então, assim, Zubeldia meteu o modo Pepe Guardiola e vai pôr o São Paulo todinho para frente, né? Então, podemos ver aí um São Paulo que pela escalação pode aí criar muitas chances de gols e promete ser um time muito rápido aí com Ferreirinha, com Luciano e com Lucas. Carlos, é aquilo, né? Como a gente falou, né? O São Paulo funciona muito bem nesse 4-2-3-1 quando tem esses jogadores mais leves, né? A gente viu isso contra o Vasco, né? Quando teve pelo lado direito o Eric e o Igor Vinícius. Agora tem a volta do Ferreirinha, né? Como possível titular. Pode ser que entre o Eric nesse time aí, né? Mas o GE tá dando aí que pode ser o Ferreirinha. Então, o time no 4-2-3-1 com esses jogadores mais leves
o time funciona bem nesse esquema, né? Agora, quando tem o Wellington Rato e Rafinha, fica um time pesado, estático e que não marca. Então, assim, é um time que um 4-2-3-1 com essas peças mais leves funciona melhor, né? É um time que recompõe mais rápido, é um time também que cria mais jogadas, né, na questão ofensiva e que finaliza mais. Como eu falei, quando tem o Wellington Rato e Rafinha, é um time muito mais técnico, com bola no chão, mas é um time pesado, né? É um time que fica muito engessado, é um time que cria pouco e é um time que marca mal, né? Recompõe muito mal também quando perde essa bola no ataque. Então, eu acho que é interessante a volta do Ferreirinha, se realmente se confirmar, mas eu acho que o Eric começa, né? Mas pode ser que o Ferreirinha comece porque teve esse tempo todo, né? O São Paulo ficou 12 dias sem jogar, né? Desde o jogo contra o Vasco da Gama. Então, pode ser que o Ferreirinha venha treinando bem, as informações são essas, que ele vem treinando muito bem e que fez esse esquema funcionar, né? O Ferreirinha, nesse 4-2-3-1, quando o Zubeldia implementou Rafinha, o Ferreirinha como titular. Então, assim, é importante a volta do Ferreirinha, né? Um time mais leve, ele permanecendo com o Igor Vinícius como lateral direito e também tendo o Marcos Antônio como segundo volante, né? Um volante que desarma, tem um bom passe, é um cara dinâmico, né? Que está em todo lugar do campo também e chega à frente com passe, né? Ele tem chegada na frente com construção de passe. Então é importante aí a manutenção do Marcos Antônio como titular. E as voltas, né, de Alan Franco, Arboleda, André Silva como opção, né, que eles estavam suspensos. Então, o São Paulo tendo mais opções para escalar aí contra o Criciúma, né? Então, acho que é um time que pode vencer, jogar bem contra o Criciúma, né? Eu tenho muita esperança na questão do Ferreirinha estar voltando e também do Igor Vinícius e do Marcos Antônio serem mantidos, né? Isso é uma boa informação para o torcedor são paulino, porque quando ele usa esse esquema no 4-2-3-1, como eu falei, com essas peças mais leves, o time cria melhor, o time fica mais leve, o time também marca melhor, né? Recompõe com mais velocidade, né? Do ataque para a defesa. Então o Zubeldia mantendo o esquema que ele mais gosta de jogar, né? Nesse esquema no 4-2-3-1. Eu não gosto, né? Eu acho um esquema que deixa o meio-campo muito sobrecarregado e a defesa também. É um esquema muito exposto. E por isso que eu falo, quando você tem peças mais leves, aí você tem a questão da marcação ser feita mais rápida, né? Porque quando você tem o Wellington Rato e Rafinha, são jogadores pesados, né? Jogadores mais pesados, o São Paulo tem muita dificuldade, e aí sobra tudo para o Luiz Gustavo e Bobadilha, ou Marcos Antônio, quem quer quem seja que joga ali. Então, eu acho que é bem interessante a escalação desses jogadores mais leves, tá? Então, acho que o São Paulo tem tudo para vencer o Criciúma. Como o Carlos falou, tem que tomar cuidado com esse Bolazzi, que joga muito. O Criciúma precisa da vitória também para se afastar do Z4, né? Porque se perde, aí começa a voltar a disputa ali para tentar se afastar e começa a se aproximar. Então, o Criciúma precisa vencer o São Paulo jogando dentro de casa. Jogar no Heriberto Wilson é sempre difícil para o São Paulo, né? É muito complicado. O São Paulo fez a sua estreia em 1992 contra o Criciúma e perdeu, né? O Criciúma do Felipão. É um jogo dificílimo, então é sempre difícil jogar no Heriberto Wilson. Então esperamos que o São Paulo consiga vencer, né, esse jogo e consiga aí se manter no pelotão de cima e encostar de vez no Flamengo, apesar que o Flamengo pega o Juventude, né? Então o Flamengo deve vencer o Juventude no Maracanã. Agora eu vou trazer informações aqui do São Paulo rapidinhos. Teve aí um possível zum, né, da imprensa, alguns canais, alguns portais sobre reforço para 2025, né, galera? Tem aqui os nomes de Thiago Mendes, né, que é um segundo volante que está no futebol árabe, né? E que o São Paulo tentou conversas ali no segundo semestre, mas não deu certo, esbarrou na questão financeira. Ele acabou não vindo, vai ficar livre no mercado a partir de janeiro do ano que vem. O Oscar, né, que deu todo aquele imbróglio por ter colocado e processado o São Paulo, né, por ações trabalhistas, né? Teve aquele todo imbróglio que ele saiu do São Paulo para o Internacional. Por falta de oportunidade, ele acabou metendo o São Paulo no pau, né? Na linguagem original. E tem a questão do Soteldo também, que falaram que pode ser um possível reforço para 2025. Vamos lá, o Thiago Mendes é bem possível que seja reforço do São Paulo para o ano que vem, né? Um segundo volante, como a gente fala aí na nova origem do futebol, né? O box-box, né? Aquele cara que desarma e chega na frente com facilidade, né? De área a área, e que chuta muito bem de fora da área, né? Um jogador que o São Paulo não tem no elenco, é uma característica importante, seria ter o Thiago Mendes, mas é aquilo, vai ter que fazer aí a questão da manobra do salário, né? Porque ele ganha mais de 2 milhões na Arábia,
né? O São Paulo aí vai ter que negociar a questão do salário, ele vai ter que estar ganhando muito menos, porque o São Paulo criou o FDIC, né? O fundo de investimentos aí vai sanar suas dívidas nos próximos 5 anos, e agora o cobertor vai ser curto, né? Como disse o Júlio Casares na entrevista no TNT. São Paulo vai ter pouca grana para investir no elenco, então o Thiago Mendes vai ter que diminuir a pedida do salário, né? Porque os salários que ele ganha na Arábia, que ele ganha no São Paulo, vai ser impossível, só vem para o São Paulo se diminuir bem aí a questão do salário mensal. Vamos ver, né? Ele tem vontade de voltar ao São Paulo, estava com uma vontade enorme de voltar no meio do ano, agora não conseguiu, né? Pelas altas pedidas, né? O Al Rayyan estava pedindo aí 40 milhões de reais em definitivo, e o São Paulo não tem essa grana para fazer esse investimento, não teve essa grana, e aí o negócio melou, né? Mas agora o Thiago Mendes, a partir de janeiro, vai estar livre, mas vai precisar baixar o salário para jogar no São Paulo. Já o Oscar, eu acho muito difícil, né? Ele está há muito tempo no futebol chinês, nem sei como ele está, né? Se está jogando bem, se está jogando com frequência. Sei que ele ganhou uma bala, né? Ele chegou a ser aí o terceiro maior salário do mundo, né? O salário dele gira em 15 milhões de reais mensais, né? Mas agora teve aí a questão do futebol árabe, que aumentou muito, né, os salários, e aí o Oscar foi lá para baixo no ranking dos caras que ganham mais, mas assim, é um meio articulador, dinâmico, né, mas a gente viu muito mais no Chelsea. Agora no futebol chinês, né, quando ele se transferiu para o futebol chinês, eu vi pouco, vou confessar que não vi nada do Oscar, não sei como tá, mas pesa a questão do torcedor, né, a pressão da torcida em questão do Oscar lá atrás, né, lá em 2008, ter processado o São Paulo, né? Processou o São Paulo, saiu do São Paulo, alegou também falta de oportunidade com o técnico Muricy Ramalho, 2008 e 2009, quando ele surgiu, né? Saiu de Cotia para o profissional e tem esse imbróglio aí com o torcedor e também com o clube, né? Então, lógico, o Júlio Casares falou na entrevista da TNT que está monitorando a situação desses jogadores, mas eu acho bem difícil o Oscar chegar ao São Paulo. E outro jogador também que vai ter que abrir mão de muita coisa, chegar aqui e falar, vou ganhar 300 mil e vou jogar aí, né? Porque o que ele fez com o São Paulo, para mim, foi sacanagem. Meteu o São Paulo no pau por conta de falta de oportunidade. Então, ao meu ver, vai ser bem difícil. Tem essa repreensão da torcida, né? Que a torcida também meio que criou um ódio em cima do Oscar e depois ele deitou e rolou no Internacional, né? Quando ele se transferiu para o Inter. Então, só joga no São Paulo se abrir muito mão, né, dos seus salários e chegar, né, fazer uma entrevista coletiva, pedir desculpa para o torcedor e para o clube e diminuir as pedidas para jogar no São Paulo e vir aqui e tentar jogar o bom futebol. Então, para o Oscar jogar no São Paulo, ele vai ter que fazer tudo isso. Já o Soteldo, esquece, né, galera? É jogador do Grêmio, tem mais um ano de contrato até final de 2025, ganha mais de 1 milhão no Grêmio, é um jogador interessante, mas que eu não quero no São Paulo, né? Teve a primeira pedida dele lá, quando o São Paulo negociou, quando ele estava no futebol mexicano, né? O empresário do Soteldo meteu uma mala para cima do São Paulo, né? Ficou fazendo joguinho, né? Querendo aumentar a pedida do Soteldo, né? Valorizando demais. E quando o Soteldo estava afastado do Santos, lembrando que ele é jogador do Santos, ainda está emprestado para o Grêmio, mas ganha mais de 1 milhão, né, no Grêmio. Então, dificilmente o Soteldo não vem para o São Paulo, eu também não quero, que é um jogador de lampejos, né? Bons lampejos, é um jogador interessante, rabiscador, leve e tudo mais, mas é um jogador que eu também não quero no São Paulo. Aí teve a entrevista do Casares na TNT, né? Esportes, falando sobre a questão do FDIC que São Paulo criou, do fundo de investimento, que o cobertor vai ser curto, São Paulo não vai ter grana para investir, vai ter investimentos pontuais no elenco, e falou sobre possíveis saídas, né? Que todos os jogadores podem sair do São Paulo, né? Citou o Alan Franco, o Alisson, né? Que renovou até 2027. Tem também o Sabino, que renovou até 2026, que pode sair. O Rodrigo Nestor, né? Que seria uma boa para nós São Paulinos. O Galopo também e o Pablo Maia. Ele citou esses nomes, né? Bem curioso, né? Ele falar e citar os nomes. E falou sobre a questão também, né? Que o primeiro mandato dele foi difícil. O São Paulo estava sofrendo processo na FIFA, né? De transfer ban e tudo mais. O São Paulo estava com a questão financeira bem precária, ganhou o Campeonato Paulista ali e começou e voltou a ser protagonista. Então, ele disse isso aí, as mesmas coisas que ele fala sempre, né, para a TNT Esportes, né, bem bacana a entrevista, eu assisti todinha, completa. Ele falou sobre isso, falou também da reformulação em Cotia, né, que o São Paulo realmente está reformulando, né, fazendo uma reformulação em Cotia, para poder voltar a ser forte no futebol de base, né, e também falou sobre a questão da importância, né, de Cotia voltar a revelar para o São Paulo e os jogadores terem mais oportunidades,
porque o São Paulo agora vai passar a pagar suas dívidas, né? Criou esse fundo de investimentos, o FDIC, né? E agora vai começar a pagar suas contas nesse intervalo de 3 anos e meio a 5 anos, né? Então, o São Paulo vai ter que seguir as regras, né? Como a gente já falou aqui, 240 milhões, podendo chegar a 350 milhões, né? Essa empresa vai ceder isso ao São Paulo, e o São Paulo vai repassar essa empresa, esse valor, para pagar essas contas, né? Essas contas, esses juros dos bancos, né? Essas contas de curto prazo, com dinheiro de arquibancada, né, com renda também do patrocínio master, venda de jogadores. Então, o São Paulo vai ter uma receita menor para investir no elenco. Então, vai ter que ter ali reforços pontuais, como a gente já falou aqui, um lateral esquerdo, um meio articulador. O São Paulo precisa muito. Então, é o São Paulo aí com essa nova era, né, de colocar a casa em ordem. Então, assim, Carlos, é isso, né, do São Paulo. O São Paulo aí colocando a sua casa em ordem. Antes, né, só para a gente passar para o outro assunto e continuar aqui a nossa live, teve a morte do Zé Carlos hoje, né, confirmada, né, lateral aí, muito bom jogador, né, lateral direito que foi a Copa do Mundo de 1998 e foi campeão paulista pelo São Paulo, né, faleceu aos 56 anos, né, ele que faleceu dormindo, né, galera, morreu dormindo o Zé Carlos, né, teve um infarto fulminante e veio falecer, deixou 2 filhas aí, o Zé Carlos, lateral direito, né, e era um cara muito resenha também, né? Um cara que gostava da brincadeira ali, e era um bom jogador, né? Um lateral que iria muito na linha de fundo, jogou muita bola com a camisa do São Paulo, foi campeão paulista, né? Esse título que me marcou muito, né? Foi o primeiro jogo que eu fui no Morumbi. Então, assim, desejar força à família, né? A todos os amantes de futebol, os amigos também, né? Daquele elenco, né? Que tinha Alexandre Galo, o capitão, Márcio Santos, né? O próprio Rogério Ceni, o Raí, né, jogadores ali importantes, o próprio Denilson, né, o Dodô. Então, desejar aí forças, né, à família, todos os amigos e também a todo mundo que gosta do Zé Carlos e os amantes de futebol, né? Infelizmente, uma grande perda. Então é isso, Carlos. Do São Paulo, a gente trouxe tudo aqui sobre